E aí, tudo bem? Vamos continuar nossa imagem que ela tá ficando legal, né? O que vamos fazer nesse tópico é inserir alguns detalhes adicionais, como cortinas, jarros e vidros, no pavimento superior da casa. Vou também adicionar um detalhe de manchinha na laje, como sendo a ação do tempo envelhecendo o concreto, mas de forma bem sutil. Então vamos lá. Vou começar adicionando a manchinha no concreto. Ela é bem fácil de fazer. Você concorda comigo que uma mancha no concreto normalmente nada mais é do que uma região um pouco mais escura, correto? Como nesses exemplos que estão aparecendo. Então o que vamos fazer é simular essas manchas escuras. Primeiramente, criaremos uma seleção para essa região. Usarei a ferramenta laço normal, porque ela nos dá mais liberdade para criar formas orgânicas. Vou começar então pelo canto e vou levando cuidadosamente o mouse com o botão pressionado e fazendo leves movimentos de onda. Quando chegar ao outro lado, eu posso subir e voltar à origem para fechar a seleção. Vou fazer o mesmo para o outro canto, tendo cuidado de segurar o Shift para adicionar a seleção. E vou livrar a calha. Ao finalizar, volto à origem também, de qualquer jeito. Você consegue entender o motivo pelo qual eu simplesmente não me preocupei com essa parte superior da seleção? Eu fiz assim porque, depois de criar a camada de exposição, que é a camada que vou usar nesse caso para gerar uma sombra, aplicarei uma máscara de corte nela, direcionada para esse padrão, fazendo com que o efeito só apareça onde o padrão está aparecendo agora. Ou seja, ele está limitado por sua máscara de camada a aparecer só nesse trecho que eu defini lá atrás. A máscara de corte vai fazer com que o efeito que eu vou criar fique sujeito à máscara do padrão, além da máscara da própria exposição, que veio dessa seleção que eu fiz agora. Estou recapitulando essas técnicas de manipulação que foram ensinadas no módulo de Photoshop para que você entenda direitinho as ferramentas que estamos usando dentro do nosso processo de produção dessa imagem. Agora, de novo, na prática, vou criar a camada de exposição dentro dessa parte de texturas, logo acima desse efeito do padrão, e aplicar a máscara de corte. Não aconteceu nada ainda porque o slider do efeito está inalterado. Basta puxarmos esse primeiro para a esquerda, criando uma exposição negativa, ou seja, uma sombra. Veja que apareceu e já está bonito. Posso ficar ajustando até o ponto que pessoalmente acho interessante, ou seja, mais escuro ou mais claro. Posso também escolher algum outro modo de mesclagem se eu quiser. Tem alguns que ficam bem legais porque realçam mais a textura. Vou desativar a máscara de corte para você ver o que aconteceria sem ela. Tá vendo que agora está aparecendo no céu também? Por acaso pode até ficar legal, mas não é bem o que eu estou pensando para agora. Vou aplicar novamente. Vamos passar para a inserção das cortinas agora. Vou arrastar para o meu arquivo o asset da cortina e já vou apertar Enter para confirmar a inserção e criar o objeto inteligente. Agora já vou criar uma pasta chamada Cortinas e vou levar essa camada para dentro dela. A partir de agora já posso começar a posicionar, depois apertar o Ctrl T para redimensionar e depois segurar o Command ou Ctrl no Windows para distorcer conforme a perspectiva. Observe. Veja que eu deixei passando um pouco, mas isso será escondido com a máscara de camada. Quando estivermos satisfeitos com a posição dessa primeira, podemos fazer cópias dela, segurando o Alt, clicando e arrastando para o lado. Observe que, por conta da perspectiva, precisamos redimensionar novamente, fazendo alguns pequenos ajustes. E assim vamos até concluir essa fachada frontal. Passando para a fachada lateral, repetimos o processo, dessa vez fazendo distorções que acompanham a perspectiva no outro sentido. Beleza, terminei de posicioná-las, mas você concorda comigo que elas parecem estar por fora? Precisamos fazer com que as molduras dos vidros e a laje apareçam por cima das cortinas. Para isso, vamos fazer uma seleção das molduras utilizando o Material ID 1, que só vai pegar as molduras externas dos vidros. Então ativamos o grupo de seleção, clicamos em Material ID 1, aproximamos a vista para facilitar a seleção da região que queremos. Depois vamos no menu superior em Selecionar, Intervalo de cores. Clicamos na primeira cor que desejamos selecionar. E por fim, seguramos o Shift para adicionar outras cores à seleção, aumentando a quantidade de tons escolhidos. Aperto OK. Oculto o grupo da seleção e crio a máscara de camada no grupo das cortinas. Veja que, como fizemos uma seleção das molduras,
As cortinas agora só aparecem lá, exatamente o contrário do que queremos. Mas isso não é exatamente um problema. Basta irmos na máscara e apertarmos Ctrl I para inverter as suas cores, ou seja, o que antes era branco ficou preto e vice-versa, invertendo o que está sendo mostrado ou escondido. Falta agora esconder essas partes que estão aparecendo por cima da laje. E dessa vez vou fazer diferente. Nós já fizemos essa seleção quando inserimos o padrão, concorda? Então basta a gente recuperá-la segurando o Command ou Ctrl e dando um clique na máscara do padrão. A seleção que queremos será feita. Aí basta voltar na máscara do grupo das cortinas e usar o pincel preto para esconder tudo o que estiver passando por cima da laje. Depois que terminei de inserir todas, achei melhor reduzir um pouco a quantidade de cortinas, porque acho que acabou ficando muito fechado. Dei um clique com o botão direito em cima da cortina que eu queria selecionar, me certifiquei que é a camada correta, criei uma máscara de camada e usei um laço poligonal para fazer uma seleção da cortina que desejo ocultar. Depois basta ir na máscara da camada e apertar Ctrl ou Command D com a cor preta em primeiro plano para preencher de preto essa região da máscara ocultando a cortina. Bom, dando prosseguimento, vou adicionar um jarro e umas plantinhas e farei basicamente o mesmo procedimento. Criar um grupo, inserir os assets, redimensioná-los, posicioná-los, criar uma máscara de camada para fazer os recortes. Tudo isso já fizemos de outras vezes. Perceba que o processo vai se repetindo, o que é de certa maneira bom, já que com isso podemos fazer bastante coisa, né? Agora eu vou criar os vidros. Vou selecionar novamente o Material ID 1, selecionar os tons da fachada frontal e lateral, esconder o grupo de seleção, criar um grupo chamado vidros e depois criar uma cor sólida branca. Aí vou escolher uma opacidade que dê o efeito que eu desejo. Acho que 50% fica legal. Para encerrar, vou adicionar os códigos de cores das novas camadas, para manter o arquivo organizado. Então é isso, vamos ficando por aqui. Esse tópico foi um pouco mais trabalhoso, né? Mas estamos avançando bem. No próximo, vamos inserir os últimos assets na nossa imagem, que serão as escalas humanas. Até lá, tchau!